Nos tempos do rei Salomão, a sabedoria e o reino de Israel. Nos tempos do rei Salomão, que foi um grande rei de Israel, o país viveu uma era de esplendor, paz e prosperidade, que jamais se repetiria com tamanha intensidade. Salomão era filho do grandioso rei Davi, assumiu o trono de Israel em um momento de transição, com grandes expectativas sobre o futuro de sua nação. Após o reinado glorioso de seu pai, Davi, que unificou as tribos de Israel e estabeleceu a cidade de Jerusalém como a capital do reino, Salomão recebeu um império próspero, mas também um enorme desafio. Ele era ainda jovem e sua experiência em governar não se comparava à de seu pai, que fora um guerreiro destemido e líder carismático. Salomão sabia que o peso do trono não poderia ser carregado apenas com forças pessoais ou estratégias humanas. Ele precisava de algo mais profundo e transcendental, a sabedoria divina. Sabia que, para governar um povo tão abençoado e forte como Israel, era imperativo contar com a sabedoria que só o Senhor poderia conceder. Foi então que, numa noite de sonho, Deus lhe apareceu em uma visão. "Pede-me o que quiseres, e eu te darei", disse o Senhor. Com humildade e coração sincero, Salomão, consciente de sua posição diante de Deus, respondeu: "Dá-me sabedoria para governar este grande povo, e discernimento para julgar o bem e o mal." Salomão, ao invés de pedir riquezas ou uma vida longa, escolheu o bem mais precioso, a capacidade de discernir a verdade e governar com justiça e compaixão. Ele compreendeu que a verdadeira sabedoria não é apenas um conhecimento intelectual, mas uma qualidade de caráter que nos torna capazes de viver de maneira justa, ética e em harmonia com os outros. Ao perceber a sinceridade e humildade do coração de Salomão, Deus não apenas lhe concedeu sabedoria, mas também riquezas e honra, mais do que qualquer outro rei antes ou depois dele. Deus lhe prometeu uma sabedoria inigualável, que seria reconhecida por todas as nações ao redor de Israel. Salomão se tornaria, assim, o homem mais sábio que já existiu, cuja sabedoria transcendia as fronteiras de seu reino. Reinos distantes enviaram emissários para ouvir seus conselhos, e sua fama se espalhou pelo mundo antigo. Sua sabedoria não se limitava apenas ao governo de um reino. Ela abrangia todos os aspectos da vida humana, desde questões de justiça até relacionamentos pessoais, moralidade e até mesmo filosofia. Sua obra literária, incluindo os livros de Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, ainda ressoa entre nós, oferecendo ensinamentos profundos e atemporais. A sabedoria de Salomão, o pedido de Deus. Logo ao assumir o trono, Salomão fez um pedido que moldaria sua vida e o futuro de Israel. Ele não pediu riquezas, terras ou conquistas militares, mas pediu discernimento para governar o povo de Deus com justiça e sabedoria. "Dá-me sabedoria e um coração compreensivo para governar este povo", ele implorou ao Senhor. E o Senhor, agradado com o pedido humilde de Salomão, lhe concedeu mais do que ele poderia imaginar, tanto em sabedoria quanto em riqueza. Em Provérbios 9:10, Salomão escreve: "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento." Salomão sabia que a verdadeira sabedoria começa com a reverência a Deus e não apenas com o acúmulo de conhecimento. A sabedoria divina para ele não era apenas um exercício intelectual, mas um caminho que levava a uma vida justa, plena e cheia de significado. A sabedoria que Deus concedeu a Salomão não era apenas intelectual. Ela se refletia em sua vida prática, em sua habilidade de julgar com justiça, de lidar com os desentendimentos, de governar com integridade e de promover o bem-estar do seu povo. Ele se tornou um exemplo de governante sábio e justo, cujas decisões eram ponderadas e equilibradas, sempre com o intuito de promover a paz e a prosperidade.
O julgamento das duas mulheres. A sabedoria em ação. Uma das primeiras demonstrações da sabedoria de Salomão aconteceu logo no início de seu reinado. Duas mulheres se apresentaram diante dele, ambas alegando ser a mãe de um mesmo bebê. A situação parecia sem solução, e Salomão precisaria da sabedoria divina para resolver o caso de forma justa. Então, ele pediu que lhe trouxessem uma espada e sugeriu, de maneira aparentemente cruel, que cortassem o bebê ao meio e dividissem o corpo entre as duas mulheres. No entanto, a verdadeira mãe, desesperada pela vida de seu filho, implorou para que ele fosse entregue a outra mulher sem que fosse ferido. Salomão, com sua profunda sabedoria, percebeu que aquela mulher era, de fato, a mãe verdadeira e ordenou que o bebê fosse entregue a ela. Este episódio não apenas demonstrou a sabedoria de Salomão, mas também evidenciou sua habilidade em discernir a verdade, olhar além das palavras e entender as intenções no coração de cada pessoa. Esse momento ficou gravado na história como uma das mais impressionantes provas de sabedoria, demonstrando que a verdadeira sabedoria envolve empatia, compaixão e discernimento. Salomão mostrou ao mundo que a sabedoria não se trata apenas de conhecimento teórico, mas da capacidade de fazer escolhas justas e amorosas, mesmo em situações complexas. Provérbios. A sabedoria prática para a vida. Ao longo de sua vida, Salomão compilou seus ensinamentos em Provérbios, um livro que continua sendo um guia prático para viver de maneira justa e sábia. Ele escreveu sobre a importância de ouvir a sabedoria dos pais, sobre prudência, disciplina e integridade. Em Provérbios, ele nos ensina que a sabedoria começa com o temor do Senhor e que devemos sempre buscar a orientação divina em nossas decisões, como está escrito em Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Salomão também enfatiza o poder das palavras. Ele escreve em Provérbios 10, 20. A língua do justo é como prata escolhida. Para ele, as palavras têm grande poder, podendo trazer vida ou morte, sabedoria ou tolice. Ele nos exorta a falar com sabedoria, a ser cautelosos com nossas palavras, pois elas refletem o que está em nossos corações. A construção do templo, a casa do Senhor. Um dos maiores projetos de Salomão foi a construção do templo de Jerusalém, a casa do Senhor. Salomão desejava construir um lugar digno de Deus, um templo magnífico e sagrado, onde o povo de Israel pudesse adorar e fazer sacrifícios. Ele mandou buscar os melhores materiais, incluindo madeira de cedro do Líbano e pedras preciosas. A construção envolveu milhares de trabalhadores e durou anos, mas o resultado foi um templo tão grandioso que impressionou até as nações vizinhas. Salomão sabia que o templo não era apenas um edifício, mas um símbolo da presença de Deus entre o seu povo. Quando o templo foi finalmente concluído, Salomão o consagrou a Deus, orando em profunda devoção e agradecimento, conforme está escrito em 2 Crônicas 6:21. Senhor, se o teu povo pecar contra ti, e se eles se arrependerem e orarem neste lugar, ouve do céu e perdoa os seus pecados. A oração de Salomão reflete o seu profundo entendimento de que o templo seria, além de um local de adoração, um lugar de reconciliação entre o povo de Israel e Deus. A visita da rainha de Sabá, o reconhecimento mundial da sabedoria. A fama de Salomão chegou a lugares distantes, incluindo a rainha de Sabá do reino de Etiópia. Ela ouviu falar da sabedoria de Salomão e viajou até Jerusalém com uma grande comitiva. A rainha testou sua sabedoria com enigmas difíceis e, ao ouvir suas respostas, ficou maravilhada. A metade do que ouvi não é nem metade do que vi com meus próprios olhos, disse ela, expressando seu espanto.
Salomão a recebeu com grande honra, e ela retornou ao seu reino com uma profunda admiração por Israel e seu Deus. Este encontro não apenas provou a sabedoria de Salomão, mas também foi uma oportunidade para ele mostrar ao mundo a grandeza do Deus de Israel, cujos ensinamentos ele havia recebido. Eclesiastes, a busca por significado e a conflitância com a vaidade. Apesar de toda a sabedoria e riquezas, Salomão também experimentou o vazio existencial. Em sua velhice, ele escreveu o livro de Eclesiastes, uma profunda reflexão sobre a vaidade da vida. Ele experimentou todos os prazeres que o mundo poderia oferecer: riquezas, poder, conhecimento, mulheres. Mas, no final, ele concluiu que tudo isso era vaidade e aflição de espírito, conforme está escrito em Eclesiastes 1:14. Salomão nos ensina que, apesar de todas as conquistas terrenas, nada realmente satisfaz a alma humana. Ele conclui que a verdadeira satisfação só pode ser encontrada em Deus. Eclesiastes 1:2 diz: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ele nos ensina, ao final de sua jornada, que teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12:13. A queda do reino e as lições de Salomão. No entanto, o reinado de Salomão também deixou lições amargas. Ao longo dos anos, ele se afastou de Deus, especialmente quando se casou com mulheres estrangeiras que trouxeram consigo a idolatria. Embora Salomão fosse sábio, ele caiu na tentação das influências estrangeiras, e isso resultou na divisão do reino de Israel após sua partida. O reino foi dividido em duas partes, Israel ao norte e Judá ao sul. As escolhas de Salomão, embora cheias de sabedoria em muitos aspectos, também nos alertam para as consequências da desobediência e da idolatria. O legado de sabedoria de Salomão. O legado de Salomão é inegável. Seus ensinamentos sobre sabedoria, justiça, fé e humildade continuam a nos guiar até hoje. Ele nos ensinou a buscar sabedoria em Deus, a viver com reverência e a compreender que sem Deus nossas vidas são vazias. Que possamos aprender com suas lições, viver com sabedoria, humildade e fidelidade a Deus em todas as nossas escolhas, e nunca nos afastar do caminho que Ele nos deixou. Que possamos sempre confiar na soberania de Deus sobre nossas vidas, lembrando que, mesmo diante das dificuldades e das tentações, a verdadeira sabedoria está em buscar a vontade de Deus acima de tudo. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Curta, compartilhe e deixe seu pedido nos comentários sobre quais histórias ou personagens bíblicos você quer conhecer melhor. Agora, o mais importante: não se esqueça de ler a Bíblia, pois ela é a fonte de sabedoria e vida para todos nós. Que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima história.